Entrando, não? Entrou. Não entrou. Levantemos nossos olhos, redenção se aproxima, já estamos quase ouvindo os clarins de sua vida, ainda é tempo de ir avante, anunciar a toda a gente que Jesus está voltando, vitorioso e triunfante. Breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Olá, queridos, graça e paz. Eu sou o pastor Rudimar Lopes. Este é o canal Boas Novas Mundo. É a sua web rádio e TV. É muito bom estarmos juntos. Saudamos a todos com a santa e a bendita paz do Senhor. Sempre como acontece às quintas-feiras, estamos aqui para mais este encontro, quando estamos cuidando, revendo a história de Abraão. É a história de Abraão, você deve estar acompanhando. Já estamos no capítulo 19 de Gênesis. Muito interessante, inspiradora. Foi pai da fé. Nunca nele só pensou, dividiu com Ló e se humilhou, tudo aceitou. Ser humano imperfeito, reconhece que errou, mas se arrependeu e a lei guardou. Foi Abraão, o pai da fé. Essa é a nossa história, a história que estamos revendo nessa série de programação. Nossa missão: ensinar e proclamar as Sagradas Escrituras, a Santa Palavra de Deus. Celebrar o nosso Deus e Senhor. Levar até você que está sintonizado conosco e até aos confins da terra uma mensagem de paz, esperança e fé. Uma mensagem de salvação, libertação e cura. Diz a palavra do Senhor: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Sempre às quintas-feiras estamos aqui às 20 horas para juntos anunciarmos uma mensagem de salvação e esperança para o mundo.
é a Igreja Batista Boas Novas no cumprimento da grande comissão. E este é mais um programa, Boas Novas na Web. Boas Novas na Web. Sobre esse ano, sobre o tema Construir Juntos, Expandir o Reino de Deus, lançando as nossas redes até aos confins da terra. A Igreja Batista Boas Novas tem seu templo na rua 8 de dezembro, número 528, em Vila Isabel, Rio de Janeiro, Brasil. Sempre nos reunimos aos domingos a partir das 9 horas da manhã. Grupo de crescimento cristão, um tempo de comunhão, de celebração das Sagradas Escrituras, de estudos das Sagradas Escrituras, de compartilhamento da fé. Você é nosso convidado a estar conosco. Depois segue-se o culto. Também nesse tempo temos uma programação especial, num local especial para as crianças. Pode trazer as suas crianças, ela vai gostar, ela será muito bem cuidada, muito bem recebida. E à noite, às 19 horas, culto de celebração a partir das 19 horas. Quarta-feira, temos nosso plantão de oração. Se você tem um pedido de oração, você pode nos encaminhar. Estamos orando pela nossa nação, nesse tempo com um esforço especial, orando pelo Brasil, pelas famílias brasileiras e pelos pedidos que chegam até nós. Nós vamos ter uma alegria em poder estar colocando seu pedido na nossa agenda de oração. Seus familiares, aquele irmão também, os distraídos. Passou a hora do culto, do programa e ele está distraído. Convide os seus amigos, vamos fazer com que essa programação seja entendida pela plataforma como relevante e possamos assim alcançar muitas pessoas. Vamos então falar com o nosso Deus? Oremos então. Amado Pai, querido Deus, louvado seja o teu nome por esse tempo, por essa oportunidade. Erguemos um altar de gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor nos tem concedido. Ó Deus, pelas suas provisões maravilhosas sobre nossas vidas, pelo seu cuidado, pela proteção, por Jesus Cristo, pela sua sagrada Escritura, pela santa palavra de Deus, pela nossa família biológica e também nossa família espiritual. Que a bênção do Senhor esteja sobre a Igreja do Senhor no Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, com o vento do seu Espírito soprando em todos os ministérios, nos capacitando, nos habilitando a entregar à nação uma mensagem de esperança e fé, uma mensagem de salvação. Ó Deus, pedimos pela nossa pátria, que o Senhor abençoe cada família nessa terra chamada Brasil, onde estiver uma família, ali esteve a sua bênção, abençoando os casamentos, as crianças, jovens e os adolescentes, abençoando, Pai, as autoridades estabelecidas e todo o povo de Deus. Que haja paz, que haja progresso, que haja prosperidade na nossa nação e que a riqueza da nossa terra seja compartilhada com todos os brasileiros. Que o Senhor remova de nossa nação tudo aquilo que não provém do Senhor. Que o Senhor, ó Deus, possa visitar a nossa nação com a paz e que essa nação reconheça que só o Senhor é Deus e que só Jesus Cristo é a nossa única esperança. Que, ó Deus, possamos viver dias
abençoados pelo Senhor. Que haja uma visitação do Senhor especial na nossa nação. Oramos no nome bendito de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Que o vento do Espírito Santo possa estar soprando aqui onde nós estamos, aí onde você está e onde chegar esta programação. Que haja paz, que haja tranquilidade aí onde você está. Talvez você esteja agora passando por lutas, preocupações e aflições. Que o Espírito Santo de Deus visite aí a sua vida, essa questão, e que Ele reordene todas as coisas, que Ele sopre aí nesse lugar e possa estar alegrando, enchendo os corações. Amém, queridos? Muito bom. Vamos agora então continuar com a história de Abraão. A história de Abraão, um homem de fé que junto com sua família caminhou com Deus. No último episódio nós vimos sobre Operação de Maravilha numa cidade em crise, a primeira parte. Hoje vamos ver a segunda parte, que é a complementação daquele momento em que as cidades de Sodoma e Gomorra receberam a visita do anjo do Senhor. Operação de maravilhas numa cidade em crise. Podemos também dizer assim, operação de maravilhas numa casa, num lar em crise. Porque Deus, Ele opera maravilhas quando Ele tem propósito a ser cumprido, a ser estabelecido. O texto
negociar a... Não sei o que nós veio fazer aqui, né? Ló foi lá então para negociar com aqueles homens, para que eles não fizessem mal aos visitantes. Mas aqueles homens eram varões espirituais, é o foco aqui. Então aqueles homens, anjos do Senhor, eles operaram obra de maravilhas ali, naquele lugar, né? E que nós, como família de Deus, povo de Deus, possamos entender que Deus opera maravilhas em qualquer situação. Identificamos ali 7 maravilhas numa cidade, numa casa que estava em crise. Aqueles varões ali, que eram entes espirituais, anjos do Senhor, iniciam uma intervenção divina, né? E a primeira fase ali é a operação de maravilhas na vida de um homem de Deus que estava ali, que era Ló. Como são 7 maravilhas, eu vou logo objetivamente mencionar cada uma delas e compartilhar com você as lições para a nossa vida. Vamos ver então. Aqueles varões, porém, estenderam a mão e fizeram entrar Ló consigo na casa e fecharam a porta. Que aqueles homens disseram assim: entrega esse visitante, porque nós vamos fazer pior com você. E vendo aquela situação, aqueles anjos entraram em ação. Diz o texto não que eles estenderam a mão. O que vimos aqui? Vimos assim a cobertura, a blindagem espiritual do Senhor naquela casa, na vida de Ló e de sua família. E é tão poderoso essa declaração que eles estenderam a mão e foi suficiente para conter a turba. Só a mão estendida ali, né? E diz então que eles estenderam a mão e fizeram entrar Ló consigo na casa e fecharam a porta. Então, o que foi a bênção ali? A bênção da blindagem, da cobertura espiritual de Deus, no momento ali de crise, porque aqueles homens estavam possessos, né? Literalmente possessos, pronto para fazer o mal a Ló, e certamente fariam aqueles outros homens ali também. Então, Deus tem um propósito de cuidar de nós, né? Lá, conforme Zacarias capítulo 2, verso 5, ele diz que Deus seria como um muro de fogo ao redor de Jerusalém. Ele blindaria Jerusalém, protegeria Jerusalém como se fosse um muro de fogo. Eu mesmo serei para ela, Jerusalém, um muro de fogo ao seu redor. Declara o Senhor, e dentro dela serei a sua justiça. É assim que é o nosso Deus. Mesmo num momento de dificuldade, naquele momento que a gente não sabe o que fazer, estamos ameaçados e oprimidos espiritualmente, emocionalmente e até às vezes fisicamente, Deus intervém de uma maneira sobrenatural para blindar, né? Para trazer cobertura espiritual para as nossas vidas. Que tenhamos isso em mente, que você tenha isso em mente, que Deus, ele tem essa cobertura para você, mesmo numa situação de crise. A segunda obra de milagre foi o refúgio para casa, né? O refúgio no lar. E fizeram entrar Ló consigo na casa, né? Essa imagem falou muito ao meu coração, com os anjos dentro de casa. Será que a nossa casa, a nossa vida, ela está própria para receber os anjos do Senhor? E eles então entraram para casa e ali fizeram daquela casa um refúgio. Mas porque sem aqueles homens, aquela casa era uma casa igual a outra qualquer. Sem a presença divina, era uma casa igual a outra qualquer. Aqueles homens entrariam ali, porque diz que era todo o bairro veio, do maior ao menor, não tinha saída. Mas o texto diz que eles trouxeram para dentro de casa, e aquela casa que era tão frágil aos olhos humanos, tornou-se um lugar de refúgio. Coisa maravilhosa, né? Um lugar de segurança, né? Aqueles varões, e por estenderam a mão, e fizeram entrar a Ló consigo
na casa. A lição aqui é que a nossa casa torna-se um refúgio quando Deus está presente. A nossa casa fica protegida. Nós nos sentimos guardados na nossa casa quando Deus está presente. Olha o que diz o Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Eu creio que Ló e sua família, em poucos instantes, não foi nem um minuto, passou de um estado de extrema fraqueza, estresse, para um estado de completa segurança e paz, com aqueles anjos dentro da sua casa. Então, a primeira obra ali operada foi a obra de blindagem espiritual. A segunda é fazer do lar um lugar de refúgio. A terceira obra de maravilha ali realizada foi que aquela casa recebeu fechaduras sobrenaturais, fechaduras espirituais para a casa. Sua casa está fechada, sua vida, seu lar, seu casamento está bem fechada, tem uma fechadura aí sobrenatural. Aqueles varões estenderam a mão, fizeram entrar Ló consigo na casa. Sabe o que eles fizeram? Fecharam a porta. O povo de Deus, os filhos de Deus, eles têm essa bênção. Nós recebemos fechaduras, tranca espirituais na nossa vida, na nossa família, na nossa casa e em tudo que é nosso. Nossa casa tem que estar trancada espiritualmente, para que não entre nenhuma malignidade. Nossa casa tem que estar trancada espiritualmente, para que não saia, não seja roubada nenhuma bênção. Nada que Deus tem nos dado seja tirado. O convívio do casamento, a paz na família, o bem-estar dos filhos, né? Aqueles propósitos que Deus tem dado para a família cumprir. Então, é muito importante isso. E olha o que diz Apocalipse 3, verso 7, diz assim: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve isto: diz ao a nossa casa, nossa vida, né? E a nossa cidade precisa de uma tranca, de uma fechadura espiritual. Pense comigo aqui, aqueles homens tão furiosos, diz uma versão que eu li no episódio passado, que vieram de todos os bairros, pessoas, homens, grandes e pequenos. Eles não arrombariam aquela porta, não entraria? O que fez com que aqueles homens estão assim dispostos a fazer mal até o próprio Ló? Porque eram gente maligna, cidade mergulhada no pecado, na malignidade. E ali estavam todos controlados ali por malignidade. Eles entrariam ali. Mas tinha algo de sobrenatural na tranca daquela casa, na porta daquela casa. As fechaduras espirituais. A quarta obra de milagre ali foi a cegueira para os inimigos. E feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa. E feriram de cegueira os varões, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Os inimigos não conseguiam enxergar, não conseguiam levar ao final o seu intento, cumprir o seu intento, porque eles não conseguiam se direcionar. E olha que eles estavam à porta da casa, mas não conseguia achar. Eles ficaram, Ló e sua família ficou invisível aos olhos do inimigo. E nós precisamos entender isso, que Deus nos faz invisíveis, nós, os nossos e tudo que é nosso, aos olhos
dos inimigos. É assim que ele opera. Lembra do episódio de lá com o profeta do Velho Testamento, né, Eliseu, né, conforme 2 Reis 6, 16 a 20, e ele disse para o seu jovem ajudante, né, não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com ele. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos. Abre os olhos do seu jovem ajudante. Peço que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, eis que o monte estava cheio de cavalos e carro de fogo em redor de Eliseu. Veja que coisa interessante, né? Deus dá aos seus o discernimento para enxergar o que ninguém vê. O que acontecia com Eliseu? Eliseu via o que seu jovem ajudante não via. E ele orou para que aquele discernimento também estivesse com o jovem. E o jovem viu exatamente o que o profeta estava vendo, né? E diz o texto assim: e como desceram a ele, aí Eliseu orou ao Senhor e disse: fere-os, peço-te, essa gente de cegueira. E feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse, Eliseu ajudou ele na cegueira: não é este o caminho, nem esta cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. Está buscando ele mesmo. E levou o povo lá levou aquela turma lá, guiou ele lá para Samaria. Então, assim, Deus nos protege. E Ele impossibilita que os nossos inimigos espirituais nos vejam. E que assim seja com a sua vida, com a nossa vida, com a vida do povo de Deus, de todos quantos têm a sua fé no Senhor, têm aliança com Deus. E a quinta obra de maravilhas ali todo o mal foi retirado. O texto diz que ali Deus interferiu na vida daqueles homens, desde o menor até o maior, né? Todos eles foram alcançados pela disciplina de Deus. Ninguém escapa, do menor ao maior. Ninguém ficou para perturbar. Não deixou nem menor, nem maior, nem mais fraco, nem mais forte. Quando Deus opera em favor dos seus filhos, Ele assim faz. Ele não deixa nada no caminho, nada a perturbar os seus, né? Feridos de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior. Se se levanta contra nós no caminho, que diz a palavra, se se levanta, vai voltar por 7 caminhos. Está lá em Isaías capítulo 54, verso 17. Toda a ferramenta preparada, em outra versão diz, nenhuma arma forjada contra ti não prosperará. E toda língua que se levante contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede. Quem é que diz? Diz o Senhor. Não tem arma pequena, nem arma grande, não tem o menor, nem o maior, não tem 1000, nem 1. O Senhor traz ali um livramento e Ele arranca e retira todo o mal. A sexta obra de maravilha ali, tudo antes de os anjos começar a fazer o maior serviço na cidade. O Senhor trouxe cansaço aos inimigos. Em outras palavras, inimigo sem força. Você, quando orar, pode pedir: Senhor Deus, seca, suga toda a força do mal que está na nossa nação, na nossa cidade, toda a força que não provém do Senhor. Os inimigos se cansaram e não acharam. E diz assim, e feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Que maravilha, né? Os inimigos não nos acham. Vai procurar e não vão achar os servos
todo mal é retirado, né? Nenhuma arma forjada prosperará. Sexto, cansaço para os inimigos, né? Inimigo sem força, cansado de se debater. E sétimo, livramento. Livramento. Verso 12 fala assim. Verso 12 fala assim: então disseram aqueles varões a Ló, depois que aqueles anjos fizeram a obra lá de livramento na casa, eles então disseram para Ló: tens alguém mais aqui? Teu genro e teus filhos e tuas filhas e todos quantos tem na cidade? Tira-os fora deste lugar. Essa palavra se traduz, essa frase se traduz com uma palavra: livramento. Tira-os fora deste lugar. Deus traz livramento para Ló e sua família. Salmo 68, verso 20 diz assim: o nosso Deus é o Deus da salvação. E a Deus, o Senhor, pertence os livramentos da morte. Que maravilha, né? O nosso Deus é o Deus da salvação. E a Deus, o Senhor, pertence os livramentos da morte. Glória a Deus. Deus tem livramento para cada um de nós, para cada um dos seus. Ele nos livra de todo o mal, de tudo que vem nos ameaçar. Nós, nossos filhos e tudo que é nosso. Em síntese, vimos que os anjos do Senhor estavam naquela cidade para operar ali o juízo de Deus. Mas havia naquela cidade uma família, um homem de Deus. E então, com a chegada dos anjos ali, aquela população, aqueles homens se rebelaram e intentaram fazer mal àqueles anjos e até a Ló e a sua casa. E aqueles anjos, então, antes de cumprir a missão maior, que era o juízo de Deus ali, eles trazem bênçãos sobre aquela casa. Cada uma dessas bênçãos, dessas obras operadas ali, dessas maravilhas naquela cidade em crise, mas tinha ali uma família do Senhor, um servo do Senhor ali. Então os anjos vai ali, ó, passo a passo, preparando aquela família, protegendo, defendendo aquela família. E a família então depois daquele momento estava íntegra. E então agora o anjo fala assim: agora é hora de sair. Agora é hora de vocês receberem a bênção do livramento. E ele disse para Ló: tira-os deste lugar, porque eles iriam, conforme você vai saber que vai ser nosso próximo episódio, operar uma obra ali de destruição naquelas cidades. Que Deus abençoe você, sua vida, sua casa, que você, os seus, possamos estar todos desfrutando da intervenção de Deus, da presença de Deus na nossa casa. Que sejamos bons hospedeiros de anjos do Senhor, do Espírito Santo do Senhor. Que a presença do Senhor seja uma realidade na nossa casa, mesmo estando nós passando por crises e dificuldades. Mas que saibamos que o nosso Deus, Ele cuida de cada um de nós, como fez com Abraão. Amém, queridos? Deus te abençoe. Vamos ver um trechinho da música de Abraão e vamos orar. Foi Abraão. Tem história para contar. Personagem espetacular. Foi pai da fé. Nunca nele só pensou. Dividiu com Ló, seu sobrinho, e se humilhou. Tudo aceitou. Ser humano imperfeito. Reconhece
que errou, mas se arrependeu e a lei guardou. Foi quem? Foi Abraão, o pai da fé. O pai da fé viva, ativa, motiva a mim e a você a confiar. A confiar no Cristo que salva a tua alma e vida pode transformar. Paciente, orador, tão submisso e líder no Senhor. Foi Abraão. Vamos orar, queridos. Vamos falar com Deus. Amado Pai, louvado seja o Senhor pelo exemplo que temos na vida dos nossos irmãos do passado, da intervenção maravilhosa do Senhor, das obras de milagres realizada naquela família, no momento de uma profunda crise, medo e angústia. Ali estavam os anjos do Senhor, operando obra de maravilha. Em poucos instantes, 7 manifestações da intervenção sobrenatural do Senhor. Que assim seja conosco, com o teu povo, com a tua igreja e com todos aqueles que façam parte da aliança com o Senhor. Em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada pessoa que está assistindo a este programa, aqueles que terão acesso ao mesmo. Que haja renovação da fé, que haja reconciliação com o Senhor, que haja cura, libertação e salvação. Que a paz bendita do Senhor esteja sobre todos nós e sobre a nossa nação brasileira. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, queridos. Louvado seja Deus. Muito obrigado pela sua audiência. Aí você pode assim mesmo compartilhar o programa todo, pega o link, envia para amigos, para familiares, para parentes. Vamos divulgar a santa palavra de Deus. Foi muito bom estarmos juntos. Um abraço duplo meu e da Lígia. Até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir, que será no próximo domingo pela manhã. Fiquem todos na santa e na bendita paz do Senhor.